que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, pelas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, pelas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Olá, amados, mais uma vez estamos aqui de volta para darmos sequência aos nossos estudos na carta aos Efésios, no capítulo 1. E no estudo de hoje nós vamos fazer a leitura de Efésios capítulo 1, verso de número 6, que diz assim: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quero lembrar de que nós estamos estudando em Efésios capítulo 1 sobre o Deus que salva. E aos poucos estamos conhecendo sobre esse Deus que salva. Já vimos, ou começamos na verdade, falando sobre as bênçãos de Deus Pai, em Efésios capítulo 1, e vimos no verso de número 4, que o Pai nos escolheu. Esta foi a primeira bênção que nós vimos. A segunda bênção do Pai é que o Pai nos predestinou, e hoje nós vamos falar, conforme o verso de número 6, sobre a terceira bênção de Deus Pai para as nossas vidas. E esta terceira bênção de Deus Pai é que Deus Pai nos revelou a sua graça. Eu quero só lembrar que os nossos vídeos têm sido uma sequência, então caso você não lembre de alguma coisa que já estudamos, dê uma olhada nos vídeos anteriores, principalmente nos 2 últimos vídeos, que é quando iniciamos sobre as bênçãos de Deus Pai, para que você possa recapitular e ter o assunto na sua totalidade. O capítulo 1 de Efésios é muito rico no seu conteúdo, não há como esgotar o estudo de uma única vez, e como nós estamos fazendo esses estudos para as quartas-feiras e também para o domingo pela manhã, para que você possa estudar com sua família, por isso nós estamos fazendo esses vídeos aos poucos, estudando pausadamente sobre o capítulo 1 de Efésios. Muito bem, as bênçãos de Deus Pai. Terceira bênção que hoje nós vamos estudar: o Pai nos revelou a sua graça. Eu quero pontuar 3 notas sobre a graça de Deus. Primeira coisa, essas 3 notas que eu vou pontuar, elas estão relacionadas, ou na verdade elas estão no próprio texto, em Efésios capítulo 1, verso 6. E a primeira nota que eu quero pontuar é que a graça nos leva a louvar. A graça nos conduz a louvar. O verso 6 tem início com esta expressão: para louvor da glória de sua graça. Na verdade, o termo glória aqui vem da raiz grega doxa, que significa honroso, algo glorioso. E no caso, o que é que está sendo considerado como glorioso e como honroso no verso de número 6? É a graça de Deus Pai. E o verso diz que Ele nos predestinou para louvor, dando sequência aqui no verso 5, na ideia do verso 5, que diz que Ele nos predestinou para a adoção de filhos, e isto por meio do Senhor Jesus Cristo. Então diz o verso 6 que isso que o Pai fez, ou seja, Ele nos elegeu lá no verso 4, nos predestinou no verso 5, assim fez para louvor da glória de sua graça. Na verdade, o verso está apontando para o fato de que há muita glória na graça de Deus Pai. A graça de Deus Pai, ela está repleta de honra. Então, por isso que é considerado como uma graça gloriosa e honrosa. Inclusive, esta
é uma tradução completamente cabível aqui para o verso de número 6. Para louvor da sua gloriosa graça, ou da sua honrosa graça. Então, é a graça do Senhor que está sendo alvo aqui de louvor, de ser considerada digna de honra e de glória. Eu quero considerar aqui também a palavra graça, do verso de número 6, já falamos em estudos anteriores um pouco acerca do conceito da graça. A palavra graça aqui no verso 6, ela é oriunda do termo grego charis, que significa favor, e entendemos que este favor, ou seja, a graça, é um favor de Deus às nossas vidas, porém, é um favor que Deus não deve a nós. Ele não nos deve favor algum. Por isso é um favor imerecido, mas ao mesmo tempo é um favor que necessitamos, pois sem este favor nós iríamos para o inferno. Então a graça é um ato de Deus, ou na verdade um ato exclusivo de Deus quando falamos da graça salvadora. Por isso ela é chamada aqui, ou é considerada no verso de número 6, como sendo uma graça gloriosa. O efeito da eleição e da predestinação, à luz de Efésios capítulo de número 1, conduzir o cristão a louvar pela gloriosa graça de Deus. E ao mesmo tempo, não aceitar e não reconhecer a doutrina da eleição e da predestinação é deixar de dar o devido louvor a Deus, que nos dá a conhecer a sua gloriosa graça. Então perceba aqui no verso de número 6 que o objeto do louvor é a gloriosa graça de Deus Pai. Há muitos que não entendem, que não aceitam como é que Deus pode nos agraciar algumas pessoas, derramar sua graça sobre uns e sobre outros não, mas o fato é que a graça é dele. Ele derrama esta graça a quem ele quer derramar. Ele salva quem ele quer salvar. Ele escolhe quem ele quer escolher. E predestina para ser seus filhos somente aqueles que ele escolheu. Então, quando olhamos para a graça, é isso que nós percebemos. A graça, ela mostra que Deus nos escolheu e predestinou esses escolhidos para serem seus filhos. É o ato de Deus nos salvar. Quando Ele nos escolhe, quando Ele nos predestina para sermos seus filhos, Ele simplesmente está nos arrastando, nos tirando, na verdade, daquela massa caída, ou dentre aquela parte da humanidade que está caída e morta em seus delitos e pecados, e então agora Ele está nos concedendo vida, e uma nova vida por meio do seu Filho Jesus. Esta é a graça de Deus. É o ato de Deus derramar sobre nós o seu favor, nos salvando, nos tirando das penas eternas do inferno. Uma segunda coisa que eu quero aqui falar, na verdade uma segunda nota que eu quero pontuar sobre a graça no verso de número 6, o texto diz que nós fomos predestinados para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente. A segunda coisa que eu quero pontuar aqui é que a graça é concedida a nós por Deus Pai. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, o que o texto quer dizer quando diz que o Pai nos concedeu a sua graça de forma gratuita? E parece até algo redundante no verso de número 6. Diz que ele nos concedeu gratuitamente. A ideia de você conceder algo é de você doar, dar, sem cobrar absolutamente nada. E depois, na sequência, o próprio texto diz que a graça foi concedida gratuitamente. A ênfase aqui, na verdade, não dá nem para considerar como redundância, mas como uma ênfase. A ênfase é em mostrar o seguinte, que a graça ela foi concedida a nós sem que fizéssemos nada, sem que houvesse esforços de nossa parte. A ênfase no texto é de mostrar que a graça não se conquista por meio de esforços humanos, mas a graça é nos concedida em sua plenitude por Deus Pai, sem que tenhamos que merecê-la. Na verdade, o que merecíamos era o inferno, mas Deus foi bondoso, foi misericordioso, e assim derramou sobre nós
a sua graça, nos abençoou com a sua graça maravilhosa. Em Efésios, no capítulo de número 2, no verso de número 9, completa essa ideia. Na verdade, o verso 8 vem falando acerca da nossa salvação e diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. E no verso de número 9 completa dizendo que esta salvação vem pela graça e ela não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a graça de Deus é nos concedida de forma gratuita, não é por meio de esforços, não vem por meio de obras, não vem por meio de méritos humanos, mas ela vem de forma gratuita às nossas vidas. Uma terceira nota que eu quero pontuar sobre a graça que o Pai nos revelou, a graça nos é concedida através de Cristo. O verso 6 também tem esta informação para nós. Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O amado aqui é Jesus Cristo. Perceba, como eu já disse anteriormente, que Deus convergiu todas as bênçãos que ele dá à igreja na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. O amado aqui é uma referência direta ao Senhor Jesus Cristo. Inclusive, quando Cristo foi batizado por João, conforme as palavras lá de Mateus capítulo 3, verso de número 17, uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ali Jesus Cristo foi chamado de filho amado. E também na mesma linha de raciocínio, em Colossenses capítulo 1, verso de número 13, ao falar sobre a nossa salvação, o texto ali afirma que Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor, mostrando que Jesus Cristo é o Filho amado de Deus Pai. Então, este amado é considerado aqui, Jesus Cristo, o caminho ou o meio pelo qual Deus Pai nos concede a sua graça. Não há como receber a graça de Deus se não for por meio do Senhor Jesus Cristo. Não há como receber a graça de Deus se não for através da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, este será o nosso próximo assunto aqui na sequência de Efésios, capítulo 1. Então, hoje, ou por este momento, nós vamos ficar apenas aqui com esta terceira bênção de Deus Pai à nossa vida. Qual é a terceira bênção? O Pai nos revelou a sua graça. E aprendemos 3 coisas sobre essa graça de Deus Pai às nossas vidas. A primeira coisa é que aprendemos que a graça nos leva a louvar. Segunda coisa, a graça é nos concedida gratuitamente. E a terceira, a graça é nos concedida por meio de Cristo Jesus. Não tem como receber a graça de Deus de outra forma. Você pode fazer de tudo, mas sem Cristo não há como receber a graça do Senhor. Nós vamos no próximo estudo dar sequência aqui no verso de número 7, no verso de número 8, enfim, para entendermos um pouco mais acerca desta graça por meio de Cristo, que nos dá a sua redenção. Que Deus esteja abençoando sua vida e também sua família. Um grande abraço e que o Senhor esteja guardando você, bem como os seus familiares. Fiquem na paz do Senhor.